Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 25 de março de 2026, vamos fazer a nossa oração da noite segundo a palavra do Senhor Jesus. Livro de 1 Crônicas, capítulo de número 4, a partir do versículo 9, assim diz a palavra do Senhor Jesus. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres de que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor fala de Jabes. Alguns falam Jabes. A palavra começa por dizer que ele foi o mais ilustre dos seus irmãos. Ou seja, no meio da sua parentela, ele se destacou. E vamos entender o motivo de Jabes ter se destacado dentro da sua casa e da sua família. Porque quando nós temos uma promessa de Deus, nós temos a marca de Deus sobre as nossas vidas. Nós conseguimos fazer a diferença, não porque somos melhores, mas porque a graça de Deus, o favor de Deus e a misericórdia de Deus está sobre as nossas vidas. A palavra do Senhor diz que a sua mãe o chamou Jabes, porque declarou: com dores o dei à luz. Os nomes na Bíblia não eram dados de maneira vulgar, eram dados com propósito. O nome representava a missão da pessoa. O nome representava a personalidade, o propósito, alguma coisa. Por exemplo, Moisés significa foi tirado das águas. Moisés foi encontrado no rio. Jesus, Deus salva, ungido de Deus, entre outros nomes. Quando a mãe deu o nome de Jabes, com dores o dei à luz, pode ser num sentido mais abrangente do que nós podemos ler. Não apenas a dor de parto, mas a sua vida em si, a gestação, ou simplesmente todo o processo foi doloroso. Alguém que teve muitas batalhas na família, alguém que teve muitas lutas, muitas tribulações familiares, e deu esse nome ao seu filho por causa do jugo que havia na família. Se a palavra já diz que ele foi mais ilustre do que todos os seus irmãos, e a mãe dá o nome de dor, significa que alguma dificuldade, algum jugo, alguma coisa existia nessa família. Eles eram descendentes de Judá, pertenciam à tribo de Judá, dentre as 12 tribos de Israel. Precisamos entender um pouquinho o histórico de Jabes, de onde ele vem, como era a realidade da sua família, para conseguirmos perceber aquilo que o Espírito Santo quer ministrar por intermédio da oração de Jabes. Porque Deus quer nos ensinar alguma coisa por intermédio dessa oração. Porque Deus ouviu a oração de Jabes e está muito claro. A palavra do Senhor diz que ele invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo,
e fizeres de que o mal seja aflito, não seja aflito, ou seja, Deus concedeu o que ele havia pedido. Ele está a pedir a bênção de Deus. Deus, se me abençoares e ampliares. São vários os pedidos que ele fez. Ele primeiro pede a bênção de Deus, mas quando falamos da bênção de Deus, a palavra do Senhor diz que a bênção de Deus é quem enriquece e não acrescenta dores. A bênção de Deus é a presença de Deus em si. Ó Deus, derrama sobre mim a tua bênção para que eu venha crescer. Porque Deus, ele abençoa aqueles que andam com ele, aqueles que nele creem, aqueles que nele esperam. A palavra do Senhor diz que Deus trabalha por todos aqueles, em prol de todos aqueles que nele esperam. Então ele está dizendo: ó Deus, se comigo, me abençoa. Arriba, Deus, guia os meus passos. Ó Deus, que cada passo que eu der seja debaixo, Deus, da tua presença, da tua graça. Porque onde tem a bênção de Deus, tudo flui. Onde tem a bênção de Deus, barreiras são quebradas, muralhas são quebradas, fortalezas são quebradas. Porque ninguém consegue anular aquilo que Deus já determinou. Ninguém consegue passar por cima daquilo que o juiz dessa terra já declarou. Quando Deus estende o seu martelo e dá um decreto, ninguém consegue revogar, porque Deus está acima, porque o nome dele vive, porque ele tem poder e autoridade sobre todas as coisas. E ele ainda pede: e meus termos ampliares. Ele está a pedir crescimento, amplificação. Ele está a dizer amplificares, não ampliares. Jabes está a dizer: ó Deus, eu não quero viver o histórico da minha família. Ó Deus, eu não aceito esse jugo que foi colocado sobre mim. Eu me chamo dor. O meu nome significa dor, mas eu quero viver aquilo que o Senhor preparou para mim. Oh Deus, muda a minha vida, muda a minha história. Jabes não aceitou, não se conformou com aquilo que estava destinado para ele, porque ele sabia que em Deus ele poderia ter algo melhor. Em Deus ele poderia ter algo maior. Por que que nós vamos nos contentar com migalhas se Deus tem promessas para as nossas vidas? Se Deus, ele prometeu e ele cumpre, e a tua mão for comigo, a tua mão, a mão de Deus nos guiando, nos direcionando, nos mostrando o caminho, está a dizer: ó Deus, que cada passo que eu der, arriba, que o Senhor seja comigo. Oh Deus, não me deixes andar sozinho. Oh Deus, não me deixes caminhar só. Mas que o Senhor venha guiar os meus passos. Que o Senhor venha me guardar, venha me livrar de tudo aquilo que não provém de ti. Jabes sabia exatamente aquilo que ele queria. A oração dele foi bem sucedida. Ele fez 3 pedidos. Oh Deus, eu quero isto, isto e isto. Nós temos que saber quais são as promessas de Deus para as nossas vidas e pedir de maneira específica. Não nos conformarmos com esse século, como diz a palavra. Não nos conformamos com aquilo que o inimigo determinou para as nossas vidas. Porque Deus é aquele que dá a última palavra.
Não sei qual é o jugo que está sobre a tua vida, se é de fracasso, de esterilidade, de divórcio, de enfermidade, de humilhação, de adultério, seja qual for. Deus, Ele vai quebrar, assim como Deus ouviu a oração de Jabes. Deus também ouvirá a nossa oração, porque Deus que Jabes clamou é o mesmo Deus que está no nosso meio nessa noite. E sempre será o mesmo, porque o nosso Deus, Ele não muda. Deus, te louvamos e te exaltamos. Oh Deus, porque Tu és maravilhoso. Deus, porque a Tua misericórdia, Deus, dura para todo sempre. Toda honra e toda glória sejam dadas a Ti. Deus, louvamos o Teu nome, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Oh Deus, não importam as lutas, as tribulações. Nós sabemos, Deus, que o Senhor está do nosso lado. Oh Deus, nós cremos no Deus da providência. Nós cremos no Deus da graça, no Deus da misericórdia. Cremos em Ti, ó Deus, nas Tuas promessas e na Tua fidelidade. Ó Deus, os nossos olhos verão tudo aquilo que o Senhor prometeu, porque fiel é Deus que prometeu. Aquele que começou a boa obra na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, vai cumprir. Deus da misericórdia vai cumprir. Ó Deus, te exaltamos, porque as nossas almas foram lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. Ó Deus, nós hoje somos livres pela graça. Deus, somos livres pelo Teu sangue. Deus, somos livres de tudo aquilo que o inimigo preparou para nós. Ó Deus, graças Te damos no poderoso nome de Jesus Cristo. Que o Senhor venha perdoar os nossos pecados. Ó Deus, que o Senhor venha perdoar as nossas iniquidades. Deus, que o Senhor venha perdoar as nossas transgressões. Pai, porque grandes são os nossos pecados. Ó Deus, mas o Senhor declarou que é um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Deus, receba o nosso coração contrito. Receba, Deus, o nosso coração quebrantado. O coração, Deus, que reconhece que só o Senhor é Deus. O coração, Deus, que reconhece que pecamos. Ó Deus, que falhamos. Lava-nos, ó Deus, purifica-nos no precioso sangue do Cordeiro. Ó Deus, e remova, Deus, toda legalidade, ó Deus, que o inimigo tem sobre nós. Quebra, Deus, todo o escudo do maligno. Arriba, Deus, que a Tua misericórdia venha nos cobrir. Ó Deus, venha nos alcançar. Arriba, Deus, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nos colocamos, ó Deus, diante da Tua santa e bendita presença. Oramos, ó Deus, assim como Jabes orou. Arriba, Deus, nós oramos. Ó Deus, abençoa-nos. Arriba, Deus, muda a nossa história. Ó Deus, nós não aceitamos o jugo que está sobre nós. Arriba, Deus, porque somos livres pela graça. Ó Deus, nós somos livres pelo sangue. Arriba, Deus, os decretos que foram lançados sobre as nossas vidas. Ó Deus, sobre a nossa casa e a nossa família. O histórico. Arriba, Deus, o histórico de problemas, de derrotas. Nós rejeitamos. Ó Deus, porque temos um Deus que traz uma novidade de vida. Um Deus que renova todas as coisas. Arriba, um Deus que restaura todas as coisas.
Um Deus que ouve a oração e o clamor do seu povo. Oh Deus, visita as nossas vidas nessa noite. Abra, Deus, os céus e ouça a nossa oração. Deus, estamos sedentos pela Tua presença. Arriba, Deus, sedentos, ó Pai. Arriba, Deus, pela Tua intervenção divina. O Senhor é o único Deus que pode mudar as coisas. O Senhor é o único que pode transformar. Arriba, Deus, transforma-nos. Liberta-nos, ó Deus, visita todas as áreas das nossas vidas. Amplia, Deus, os nossos termos. Abra, Deus, a nossa visão espiritual. Arriba, Deus, abra a nossa visão. Ó Deus, para negócios. Arriba, Deus, investimentos. Ó Deus, dá-nos sabedoria. Arriba, Deus, que possamos chegar a lugares maiores e melhores. Arriba, Deus, que possamos voar como águias. Tira-nos, ó Deus, do ordinário, coloca-nos no extraordinário. Arriba, Deus, queremos testemunhar, ó Deus, o Teu poder e a Tua grandeza. Conecta-nos, ó Deus, àqueles que irão nos ajudar. Arriba, Deus, conecta-nos àqueles que irão nos auxiliar, ó Deus, naquilo que nós precisamos e necessitamos. Arriba, Deus, traga conexões divinas. Ó Deus, com aqueles que irão nos ajudar a crescer no ministério. Ó Deus, crescer na graça e no conhecimento. Arriba, Deus. Resplandeça, Pai, o Teu rosto sobre nós. Arriba, Deus, abençoe a nossa casa e a nossa família. Ó Deus, todo jugo de fracasso cai por terra. Ó Deus, todo jugo de derrota cai por terra. Ó Deus, todo jugo de humilhação cai por terra. Toda dor. Arriba, Deus, todo apelido, todo nome, toda marca que o mundo espiritual colocou sobre nós. Ó Deus, arranca e lança fora. E nós declaramos que nós somos aquilo. Que a Bíblia diz que nós somos. Nós temos a marca da promessa. Arriba, Deus, que a Tua mão seja conosco em todos os momentos. Ó Deus, que o Senhor venha nos guardar. Ó Deus, que o Senhor venha nos livrar. Arriba, Deus, proteja-nos dos laços do passarinheiro. Ó Deus, da peste perniciosa, das astutas ciladas do diabo. Arriba, Deus, o inimigo tem preparado laços. Ó Deus, o inimigo tem preparado armadilhas. Arriba, Deus, livra-nos. Tu és o Deus que livra, que guarda, que protege. Arriba, Deus, envergonha os nossos inimigos e adversários. Ó Deus, que nós, arriba, Pai, possamos mudar a história da nossa família. Ó Deus, que portas venham se abrir na nossa família. Arriba, Deus, por intermédio das nossas vidas. Ó Deus, e da nossa comunhão contigo. Arriba, Deus, o histórico da família, Deus, que venha mudar. Que sejamos todos, ó Deus, alcançados pela Tua graça. Arriba, Deus, alcançados pela Tua misericórdia. Transforma-nos, ó Deus, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Ó Deus, que mais uma noite o Senhor nos guarde debaixo da Sua sombra. Ó Deus, debaixo das Suas asas. Que tudo quanto o inimigo Deus projetou, preparou, arquitetou contra nós e a nossa casa, Deus, para essa noite que não venha prosperar. Sê conosco, Deus, e livra-nos do mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã para todo sempre. Amém. Glória a Deus.